Nefari hamte kola o vela vela. Shansi, dom muito pobre. Iki maha huiri waiga. Ni ya wai haye. Aquela montanha já não há como, já não é nossa. Apesar de sermos naturais de lá, mas não é nossa. Depois de uma paralisação durante a Guerra dos 16 anos, a mina de Muyane veio a reabrir em 2008. Desde então, os nativos nunca viram os benefícios da extração do ouro, tatalite, turmalina e quartzo, entre outras pedras preciosas e semi-preciosas que ali ocorrem. Olá, sejam bem-vindos a esta reportagem. Em quase 15 localidades que compõem o distrito de Gilé, pratica-se o garimpo, com maior destaque na exploração do ouro, pedras preciosas e gemas, tornando assim o garimpo uma das principais atividades base para a sustentabilidade da população local, seguida da agricultura e comércio. Com uma população de 169.285 habitantes, segundo indica o censo de 2007, Gilé é um distrito da província da Zambésia que tem limite a nordeste com a província de Nampula. O distrito divide-se em 2 postos administrativos, nomeadamente Alto Ligonha e Gilé Sede. Atualmente, no distrito operam 4 empresas, 6 cooperativas e 2 associações legalmente reconhecidas para exploração e comercialização de pedras preciosas e gemas. Estas entidades encontram-se distribuídas em 7 localidades, respectivamente: a localidade de Uap, a localidade de Nahop, a localidade de Nchocha, a localidade de Namihali, a localidade de Caiane, a localidade de Mirale e a localidade de Muyane. Esta última constituiu o foco da nossa reportagem. Situado a cerca de 500 km de Quelimane, a capital provincial da Zambésia, Muyane prefaz as estatísticas das povoações moçambicanas ricas em recursos minerais, mas que não beneficiam da sua exploração, como na maioria das vezes, enriquece as multinacionais e os seus aliados locais. Nefari hamte kola o vela vela. Hona o wer dabo nare mpamte ko. Donna lula mimi na vera hamo khalai. Mashte ho khela wa. Na we na jihani huskola ni hake ni jiha kasapawa. Mateus, residente em Muyane, concedeu seu quintal de 2 hectares para a prática do garimpo. A falta de emprego faz com que ele e os demais arrisquem suas vidas para o sustento de suas famílias. A população de Muyane justifica a prática do garimpo por falta de melhores condições de vida e por serem expulsos da mina do Monte Muyane pela empresa Tantalum Mineração. Minha caipira na para uma cuini cariu. Peresa amukunya ratuma ani karau. Na kupama via alam sisimum. A empresa de capitais canadianos Tantalum Mineração, que até a data dos levantamentos populares explora a mina de Monte Muyane, é acusada pela população local de incumprimento do seu compromisso de responsabilidade social em prol do desenvolvimento local, assim como a expropriação de terra. Atualmente, decorrem obras de construção de uma cerca de arame em volta do Monte Muyane. 20, nome feitiço escolhido pelo entrevistado, faz uma retrospectiva em torno dos acontecimentos ocorridos no passado na mina. Foi greve. Sim, foi greve. Porque lá matavam uma pessoa. Numa noite, lançavam numa cova. Voltemos para o ano de 2015. Cansada de ver os recursos saírem sem benefícios locais, a população de Muyane decidiu tomar a mina para ela própria extrair os minérios, através do garimpo. Foi em novembro do mesmo ano em que a população vandalizou as instalações da Tantalum Mineração. Era a segunda paralisação em 7 anos, visto que, quando a mina reabriu em 2008, os cerca de 800 trabalhadores da antiga empresa a Minas Gerais de Moçambique desencadearam uma série de reivindicações sobre os seus direitos laborais. A fúria da população teve como pretexto a morte de um garimpeiro que foi atingido por uma bala disparada por um agente de segurança. Em fevereiro de 2017, após a revolta popular, a Tantalum Mineração assinou um memorando de entendimento
no qual a empresa comprometeu-se a desenvolver diversas atividades em benefício da população local. Um dos compromissos era a construção de infraestruturas sociais para a comunidade local. Essas atividades eram do cumprimento obrigatório da empresa Tantalu Mineração num período de 5 anos. Passados 6 anos após a assinatura do Memorando de Entendimento, o sentimento da população é de revolta contra uma empresa que é vista como exploradora. A população afirma que não teve nenhuma informação prévia sobre a construção do empreendimento, o que faz com que a empresa entre em contraditório com o número 1 e 2 do artigo 32, o qual estabelece o seguinte. Número 1. É obrigatório a informação prévia às comunidades sobre o início da atividade de prosperação e pesquisa, bem como da necessidade do seu reassentamento temporário para tal fim. Número 2. É obrigatória a consulta prévia das comunidades antes da obtenção da autorização do início da exploração. Fátima aponta a explosão na mina do Monte Muiane como sendo a razão para a prática do garimpo em locais impróprios. A população da localidade de Muiane viu a sua vida mudar por conta de serem expulsos na mina pela empresa Tantalu Mineração. Agostinho faz uma comparação da sua vida antes, quando trabalhava na mina, e depois de ser expulso. A minha vida eu tive um pouco normal, né? Sim, conseguia dinheiro, sem fazer minhas atividades, um pouco normal, como uma pessoa, um funcionário, né? Que recebe chance, dou muito pouco. Aproximadamente 5 metros de profundidade e 4 de largura. Em um mês de trabalho árduo, Agostinho não desiste na expectativa de encontrar o tesouro que mudará a sua vida. Este é apenas um dos exemplos da situação que se vive aqui na localidade de Muiane, concretamente no distrito de Gilé. Homens, mulheres e crianças arriscam suas vidas praticando o garimpo. A população clama por ajuda e intervenção por parte do governo para recuperar as suas terras domadas pela mineradora que explora o Monte Muiane. Fátima é uma das afetadas pelo empreendimento. A sua machamba encontra-se dentro da cerca. Assim como os outros, ela está indignada com a situação. Segundo os depoimentos populares, a empresa Tantalu Mineração disse à população de Muiane para que continuasse a cultivar as suas machambas localizadas dentro da cerca e que seriam indemnizados quando chegar o momento de serem afastadas. O oposto está a acontecer. Face a esta situação, o número 1 do artigo 30 estabelece que quando a área disponível da concessão abranja, em parte ou na totalidade, espaços ocupados por famílias ou comunidades que implique o seu reassentamento, a empresa é obrigada a indemnizar os abrangidos de forma justa e transparente, em moldes a regulamentar pelo governo.
No que respeita à questão da indemnização, o artigo 31 estabelece que, número 1. Justa indemnização aos utentes dos direitos pré-existentes abrangidos pela atividade mineira referida no artigo anterior, inter alia, a linha A, reassentamento em habitações condignas pelo titular da concessão em melhores condições que as anteriores. A linha B, pagamento do valor das benfeitorias nos termos da Lei de Terra e outra legislação aplicável. A linha C, apoio do desenvolvimento das atividades de que depende a vida e a segurança alimentar e nutricional dos abrangidos. A linha D, preservação do patrimônio histórico, cultural e simbólico das famílias e das comunidades em modalidades a serem acordadas pelas partes. A reabilitação do pequeno sistema de água existente na localidade e o aumento de mais furos de água potável em alguns povoados constava na lista dos compromissos da empresa. Entretanto, a falta de água é a mais dramática nos povoados. Segundo os depoimentos da população da localidade de Muiane, a empresa Tantalu Mineração viola o estabelecido no artigo citado anteriormente. Akunya rumah ko hapanke chomoya barona kardese. Espeda larim phanya mahida governo so arm kilati hu pai. Uma das exigências era o apoio às escolas primárias da localidade, com chapas de zinco, cimento de construção e carteiras, num período de 24 meses depois do reinício das atividades mineiras. As crianças estudam nas mais precárias condições e a situação torna-se ainda mais caótica nos dias chuvosos, em que praticamente as aulas são paralisadas. A população da localidade de Muiane lamenta pelo fato de não se verificar um processo para o desenvolvimento da localidade, pois é de conhecimento deles que quando uma comunidade gera riquezas através da exploração de seus recursos, o bem-estar da população deve ser garantido conforme estabelece o número 1 do artigo 20. Uma percentagem das receitas geradas para o Estado pela extração mineira é canalizada para o desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos empreendimentos mineiros. Ya piera 50 ya hamumo yo na kala kinne nam kwatulelana emberkati na munwa ela buina munwa tibanene yawe enere yawo. E porque um dos problemas da localidade de Muiane é o desemprego, no ato da assinatura do memorando de entendimento, a população exigiu e a empresa viu-se obrigada a aceitar que asseguraria priorizar as comunidades locais em função das suas habilidades nas novas admissões de trabalhos para o quadro pessoal da Tantalu. Segundo os depoimentos da população, a empresa viola este compromisso. Ana bala patapanye yo ya wa vinya paulo achepe o wikarago ahwenje minisande aru hala twacha yego ero kelati wana mane ariwe wenen tapiendre teishi nto hi hababa no kala. O número 2 do artigo 33 estabelece o seguinte: as empresas mineiras devem garantir o emprego e a formação de moçambicanos nas áreas de atividade de acordo com a legislação moçambicana. Na ni chuna pela sabe melhor pelo menos achu anjinji erem ko mom bana mira bala baba hotel elem paka wiwi kanyo kanya nam kal basi warwa achu wakani anjinji armo warwano domno kana mira ba humfe amfona wacha computadore amfona wicha máquina arm klatwa. A localidade de Muiane conta com uma rede de energia elétrica proveniente da localidade de Nahipa, mas ainda não iniciou-se o processo de distribuição da mesma nos bairros. A energia é esta, mas ainda não começaram a distribuir nos bairros. Sim, as pessoas estão a usar a energia agora. São pessoas, posso dizer que são agentes econômicos. 20 apela ao governo para ajudar a população de Muiane no que diz respeito à questão do mau estado das estradas. O que eu estou a pedir era do governo poder ajudar o povo de Muiane. De Muiane não a estrada está péssima. Assim mesmo, aquela estrada ali parece que é uma estrada que não tem governo. Parece que é uma estrada que não passam pessoas responsáveis. Por sua vez, 20 lamenta a questão da apropriação da montanha de Muiane pela empresa Tantalu Mineração.
Apesar das dificuldades enfrentadas, a população permanece em silêncio. Estamos nos dirigindo para um local onde opera-se o garimpo por parte da população. Este local não é acessível por viaturas. Passo a passo, nos dirigiremos ao local. A nossa caminhada permitiu observar locais abandonados onde se praticava o garimpo. Buracos, crateras é o que caracteriza a maior parte das machambas de produção agrícolas na localidade de Muiane. Os rios encontram-se poluídos por conta de serem usados no processo de exploração do ouro. Cansados de tanta caminhada nas matas de Muiane, a nossa equipe regressa aos aposentos. Após termos acompanhado os depoimentos da população de Muiane, agora é a hora de ouvirmos o que as autoridades têm a dizer acerca deste assunto. Nos dirigimos para a secretaria da sede da localidade de Muiane para realizar uma entrevista. Esta não nos foi concedida, pois recebemos indicações de que a chefe da localidade encontrava-se a cumprir uma agenda de trabalho na vizinha província de Nampula. Solicitamos uma entrevista através de uma chamada telefônica. Esta também foi-nos recusada. Ivone Kambembe, diretora de atividades econômicas do distrito de Gilé, afirmou o seguinte: este distrito, como é potencialmente mineiro, muita gente, a aposta tem sido na área mineira. Então, a aposta do governo também é que abandone esta área. Essa área esgota, não é? São recursos esgotáveis. Mas se optarmos por agricultura, é uma coisa que cada ano esperamos produzir alguma coisa e esperamos que tenhamos comida para o ano. O governo diz estar a par da situação de Muiane e, por sua vez, tem sensibilizado as empresas mineiras no distrito para que cumpram com a sua responsabilidade social. É uma atividade que está sendo realizada, é verdade. Algumas comunidades se encontram cercadas, aliás, até o processo da cerca protetora vai abranger algumas comunidades. Em termos de responsabilidade social que nós dizemos, é que aquelas pessoas devem ser ressarcidas, mesmo dizer que indemnizadas, devem ser retiradas dali e movimentadas para áreas propícias para o bem-estar daquelas comunidades. É um processo e aquela empresa está consciente deste dever. O Departamento de Mineração e Energia, integrado no Serviço Provincial de Infraestrutura da Zambésia, na cidade de Quelimane, diz o seguinte: a exploração mineira como tal é um exercício que tem que ser visto, a sua exploração sustentável tem que ser vista como uma responsabilidade de não só o setor como tal de mineração, mas também de outros setores que atuam à volta da mineração. Atuam no contexto de fiscalização, no contexto da cobrança das receitas. Por sua vez, o departamento afirma que, para que haja uma exploração mineira que beneficie a população local, é necessário que haja uma colaboração de todos os demais setores envolvidos. Ademais, levanta-se a questão do difícil acesso aos locais de ocorrência da atividade mineira para a sua devida fiscalização. Podemos alocar os meios para os técnicos fazerem seus locais de garimpo, porque se for já ver, por exemplo, para a província da Zambésia, a maior atividade, ou seja, as áreas com maior atividade de garimpo estão mais de 100, 200, 300, 400 quilômetros fora da capital da sede, da capital provincial. Então, para se fazer esses locais implica ter meios. Tentamos contactar a empresa Tantalum Mineração para obtermos o nosso contraditório. Infelizmente, até o momento da publicação da matéria, não tivemos nenhuma resposta por parte da empresa. E dessa forma marcamos o ponto final da nossa reportagem.